Acho que agora. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Então, bem-vindos a todos. Vamos continuar o nosso conteúdo, né, da nossa disciplina. No dia de hoje, a gente vai, então, terminar os micro-organismos degradadores, tá? Vocês lembram que na aula anterior, na aula passada, nós falamos sobre micro-organismos degradadores de carboidratos, né? Então, falamos de glicose, né, carboidratos simples, monossacarídeos. Então, a gente lembra que os resíduos são normalmente substâncias como ácido lático, a gente também tem o etanol e tem a fermentação por ácidos acéticos, né, a fermentação acética. Aí tem a propiônica, butírica. Vocês lembram disso, né? A gente falou sobre isso. Falamos também sobre a degradação de polissacarídeos, então falamos sobre a degradação de amidos, falamos da degradação de celulose e falamos da degradação de pectina, e aí a gente fechou essa primeira parte da nossa matéria, a primeira parte dessa nossa aula. Hoje, nós vamos dar sequência aos micro-organismos degradadores e a gente vai falar, então, de degradação de gorduras e proteínas, tá certo? Então, a gente vai falar como que dentro do alimento acontece o processo de degradação de proteínas, né, e de gorduras. A gente vai falar bastante sobre isso. E as características que são alteradas após o processo de degradação, seja de carboidratos, proteínas e lipídios, lembrando que a gente está falando dos macroelementos, né? Carboidratos, proteínas e lipídios. Bacana? Então, vamos lá? Ok, bom dia a todos. Ok. Eu acho que tem alguns alunos que estão na aula 7. Não sei se a gente consegue entrar em contato com eles pelo WhatsApp, pedindo para que eles entrem na aula 8. Eu acho que tem alguns alunos que estão lá indo para a aula 7. Mas tranquilo, acho que aí rapidinho a gente ajeita isso. Então, olha lá, pessoal. Então, começando aqui a nossa parte teórica. Então, vamos falar agora sobre degradação de proteínas, tá certo? O processo de degradação de proteínas tem um nome específico. Ele vai se chamar desaminação oxidativa ou redutora, tá certo? Esse é um nome técnico para isso, ou também pode ser chamado de reação de Stickland, tá? Então, as duas denominações estão corretas e são usualmente utilizadas, tá certo? Então, como é que acontece isso? Como é que a gente pode, então, dizer que a gente está tendo lá uma reação no alimento de Stickland ou uma desaminação oxidativa ou redutora? Isso vai acontecer quando nós tivermos micro-organismos, que podem ser bactérias ou bolores e leveduras, tá? Então, normalmente são bactérias que fazem isso, ou fungos, né? Aí, no caso, bolores e leveduras. E tivermos, então, nesse alimento a presença de proteínas, tá? Então, toda vez que a gente tiver no alimento proteína e esse alimento for degradado, né, por esse processo de decomposição, nós teremos, então, as reações de oxidativa, desaminação oxidativa e redutora, ou a chamada reação de Stickland. Sempre lembrando que são a mesma coisa, são todas elas denominações para degradação de proteínas nos alimentos. Ok, então, para que isso acontece? Isso acontece como a gente percebeu lá nos carboidratos, os micro-organismos que são degradadores de proteínas utilizam, né, os elétrons presentes nessa quebra, né, nessa degradação da proteína em aminoácidos, para a obtenção da sua energia, tá certo? Então, ao invés de fazerem isso com a glicose, vão fazer isso com alguns aminoácidos, tá? Então, dos 20 tipos de aminoácidos que nós temos, todos eles podem, de alguma forma, serem degradados nesse processo. Vão perdendo seus radicais, né? Os aminoácidos possuem, basicamente, dois tipos de radicais, radical amino e o carboxila, e eles vão perdendo, então, esses radicais e se transformando de aminoácidos em outras substâncias. E essas substâncias vão, de alguma forma, definir o processo de degradação, gerando perda de consistência do produto, alteração de sabor, aroma e consistência. Vai, então, de alguma forma, fazer uma alteração nas características organolépticas desse alimento, dessa proteína, tá certo? Desse tecido proteico.
Bem, e aí o que a gente vai ter? Normalmente, durante esse processo de redução e oxidação, né, de desaminação dessas proteínas em aminoácidos e a degradação desses aminoácidos, o que nós vamos ter é a formação de amônia, tá certo? E a formação de algumas substâncias que a gente pode chamar, então, de, na sua maioria, ácidos orgânicos, que vão fazer, então, a alteração do aroma do produto, vão fazer a alteração da consistência do produto e vão também gerar alteração no sabor do produto, tá certo? Então, são esses resíduos, essas substâncias que vão ser advindas, então, do processo de desaminação de aminoácidos e da quebra de proteínas, né, que formam depois, vão ser degradadas as proteínas, vão disponibilizar os aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser degradados também, vão perder seus radicais, né, principalmente carboxilo e o radical amina, e aí então você tem a formação de substâncias residuais, tá? Que vão estar lá, na sua maioria, na presença de amônia e também, na sua maioria, na presença de ácidos orgânicos, tá bom? Você tem também, nós vamos ter também a presença de alguns lipídios, né, de alguns tipos de ácidos graxos, principalmente de cadeia curta, mas aí a gente vai falando no decorrer do processo. Mas, basicamente, é formação de amônia e formação de ácidos orgânicos, tá certo? Esse processo é um processo que acontece sem a presença de oxigênio, né? Então, é um processo que a gente chama de fermentação anaeróbia ou fermentação, né? Então, esse processo vai acontecer com ou sem a presença de oxigênio, mas é uma fermentação que não tem ação do oxigênio. A gente chama de fermentação anaeróbia, tá certo? É um processo que acontece no meio extracelular desses indivíduos, né, tanto bolores e leveduras quanto das bactérias, e a obtenção de energia acontece quando esse processo de degradação, essas substâncias são absorvidas pelo citoplasma desses indivíduos e ali na sua mitocôndria ou até mesmo no próprio processo, na própria região do citoplasma, você tem então a obtenção de energia através da retirada de elétrons, certo? É muito comum a gente perceber isso em tecidos proteicos, né? Então, carnes, embutidos, nos ovos também a gente vai perceber isso acontecer, mas o peixe, talvez, né, o tecido muscular de peixes, talvez seja aquele que a gente consegue perceber isso mais claramente, através da observação, né, e da verificação das características organolépticas do peixe, a gente consegue perceber claramente esse processo de decomposição, ou, tecnicamente falando, a desaminação oxidativa ou redutora acontecendo nesse tecido, né? A chamada também reação de Stickland. Isso é muito comum, né? Na época da Semana Santa, quando a gente acaba tendo um consumo maior de peixe, é muito comum você ver na televisão, na própria internet, nas mídias sociais, um profissional nutricionista falando sobre quais são as características desejáveis de um peixe para ser consumido, para ser comprado, né? Então, é muito comum a gente ver uma reportagem, um nutricionista no supermercado, falando sobre as características desejáveis de um peixe. E aí a gente vai ouvir, você tem que ter um olho vítreo. O que é isso? É um olho vivo, né? Um olho brilhante, porque quando o olho do peixe começa a ficar mais opaco, isso quer dizer que aquele peixe já está, né, num processo de decomposição. Isso já quer dizer que esse peixe já não é mais tão interessante para compra, já não está mais tão próprio para consumo, né? E essa opacidade, né, o tornar o olho opaco do peixe, nada mais é do que a desaminação oxidativa ou redutora, a reação de Stickland, né? Essa alteração da coloração, da pigmentação do olho do peixe, nada mais é do que um processo de decomposição de proteínas em aminoácidos e a decomposição desses aminoácidos em amônia e ácidos orgânicos, tá certo? Também é muito comum a gente perceber que uma das características desejáveis do peixe é as escamas estarem ali firmes e fortes e brilhosas, né? Então, se pede para que você passe
quando o peixe tem escama, né? Que você passe as escamas, né? Você passe a mão de forma contrária às escamas, e se elas estiverem firmes, o peixe está bom para consumo. Se elas começarem a se soltar, aí a gente já não recomenda o consumo desse produto. Por quê? Porque ali você tem um processo de desaminação oxidativa ou redutora, você tem ali um processo de reação de Stickland, quer dizer, a decomposição das proteínas presentes ali naquele tecido, né? Também é muito comum você ver, né, as pessoas falando sobre a questão da consistência do peixe, né? O peixe tem que ter uma boa consistência, ele tem que estar rígido, né? Então, quando você apalpa ou você aperta, você tem que ter ali uma consistência boa desse produto. Se a mão afunda, né, se você começa a perceber que é uma consistência diminuída daquele produto, você já não deve fazer o consumo desse produto. Esse produto já não está, né, o peixe já não está mais tão adequado para o consumo, tão adequado para a compra. Então, essa é uma característica também, óbvio, da perda de consistência, da degradação do tecido proteico em aminoácidos e a degradação desses aminoácidos, tá certo? Tudo aquilo que a gente está falando aqui. E, por último, se pede, então, que se faça o levantamento da guelra do peixe, né, para que você possa ver a coloração das mucosas, né, desse peixe através da sua guelra. Então, você levanta, se tiverem róseas ou vermelhas, passando do vermelho claro até o vermelho escuro, porque o peixe está em condições para ser consumido, quer dizer, a carne desse animal está em condições adequadas, o animal ainda apresenta características desejáveis para consumo. As suas características organolépticas, sabor, aroma, apresentação, textura, né, são adequadas para consumo. A gente chama de características organolépticas. O contrário não é verdadeiro. Se você puxa a guelra e você começa a ver uma cor mais opaca, você vê ali uma cor mais acinzentada, mais próxima do branco, né? Então, isso quer dizer que houve uma perda da coloração e da pigmentação natural desse tecido. E isso acontece, obviamente, pelo processo de Stickland, da reação de Stickland, pelo processo de desaminação oxidativa ou redutora. Certo? Então, o professor deu algumas características visíveis, né? E bastante fáceis de serem observadas, que demonstram que a gente está tendo ali uma degradação de proteínas, que a gente está tendo ali uma desaminação, né, um processo de decomposição desse tecido proteico, tá? Normalmente acontece, como a gente já falou, por bactérias, inúmeras bactérias podem fazer isso, e por fungos, né, tanto bolores quanto leveduras, também, de alguma forma, fazem parte desse processo. Beleza, moçada? Tranquilo? Então é fácil assim, né? A gente falou de degradação de carboidratos, agora a gente vai falar, então, de degradação de proteínas, que acontece em 3 etapas, tá? Então, o processo de desaminação ou reação de Stickland, ele vai acontecer em 3 etapas bastante definidas, tá? Primeira etapa seria a descarboxilação de aminoácidos, tá? A segunda seria a produção de substâncias à base de enxofre, né? Ou amônia, tá? E, por último, a decomposição do radical amina. Então, quando você decompõe o radical amina de uma molécula, você faz com que ela, que era antes um aminoácido, se transforme em uma outra substância. Normalmente, serão ácidos orgânicos, tá? Então, toda vez que eu vejo uma molécula, e eu vejo nessa molécula um radical amina, então eu já sei que ali eu estou falando de um aminoácido, né? Então, moléculas orgânicas têm radicais hidroxila, né, toda a sua molécula, e aquelas que apresentarem um radical amina, eu já sei logo de cara que eu estou falando ali de um aminoácido, tá? Então, quando você tem a perda do radical amina, você tem, então, a degradação da molécula, que antes era um aminoácido, para uma outra substância orgânica, tá? Porque ela ainda vai ter ali radicais carboxila, né, em grande quantidade. Então, ela sai da condição de aminoácido para outro tipo de substância. E aí que você tem, então, a degradação total desse tecido e a decomposição desse tecido em substâncias e resíduos, né, orgânicos. Tá certo? Tranquilo? Vamos ver cada uma das etapas, como acontece e quais são as características que cada uma delas estabelecem para a gente? Vamos lá dar uma olhada? Então, vamos lá. Então, a primeira etapa
do processo de hidrólise proteica, tá? Que vai determinar para a gente aquilo que a gente chama, então, de desaminação oxidativa ou redutora, ou reação de Stickland, é a descarboxilação das moléculas de aminoácidos, tá? Então, isso acontece pela utilização pelos micro-organismos de enzimas, tá? Enzimas específicas para fazer a quebra desse radical carboxila, tá? São chamadas de descarboxilases. Então, algumas bactérias possuem essas enzimas, e, portanto, são específicas para a degradação de proteína. Então, a gente vai perceber que os micro-organismos vão se dividir, né, pela sua especificidade em degradação. Você tem micro-organismos que são degradadores de carboidratos, você tem micro-organismos que são degradadores de proteínas, e você tem micro-organismos que são degradadores de gorduras. Pode ser que um consiga degradar proteínas e carboidratos? Pode, mas não é muito comum. Pode ser que tenha um que saiba degradar carboidratos e gorduras? Sim, pode acontecer, mas não é muito comum. O comum é você ter micro-organismos muito específicos, com ferramentas muito específicas, que são as enzimas, para fazer o processo de degradação de modo bastante específico. Então, ele degrada carboidratos, o micro-organismo vai degradar basicamente só carboidratos. Aquele micro-organismo que degrada proteínas, ele vai ser específico para a degradação de proteínas e assim vai. Quem degrada gordura é específico para a degradação de gordura, certo? Então, basicamente, os micro-organismos se dividem, né, em termos de degradadores, em termos de deteriorantes, no tipo de tecido ou molécula que ele tem maior afinidade para a degradação. Nesse caso, o que a gente vai ter? Quando acontecer na molécula de um aminoácido a decomposição de um dos seus grupos carboxila, então esse aminoácido que antes tinha uma denominação, ele passa a ter uma nova denominação. Ele continua sendo um aminoácido. Por quê? Porque ele continua com o grupo amina. E esse grupo amina é determinante para a denominação daquela molécula como um aminoácido, tá certo? Então, apesar de você ter a degradação dessa molécula de aminoácido, ela continua sendo um aminoácido. Ela vai ser, então, alterada ou degradada de uma molécula maior para uma molécula menor, mas como ela ainda continua com o grupo amina, ela ainda será um aminoácido, tá? Então, isso acontece, por exemplo, quando esse processo começa a acontecer e quando esse processo começa a ser, de alguma forma, observado, a gente pode ter algumas alterações como essas aqui, ó. Você tem a histidina, que é um aminoácido um pouco maior, tendo os seus grupos, um grupo ou mais de um grupo carboxila sendo eliminado, ela vai se transformar, então, em histamina, tá certo? Então, a histidina sendo degradada, ela vai, então, apresentar, ou vai, então, de alguma forma, resultar num aminoácido chamado histamina, tá certo? Por exemplo, a lisina, que é um aminoácido um pouco maior, nesse processo de degradação, desaminação oxidativa ou redutora, com a perda de um dos grupos carboxila ou mais de um grupo carboxila, a lisina, que é esse aminoácido maior, será transformado em um outro tipo de aminoácido, como, por exemplo, a cadaverina. Então, pelo próprio nome, né, cadaverina, a gente já percebe que é um aminoácido presente em tecidos de processo de decomposição, né? Então, a cadaverina, quando presente em um tecido muscular, animal, né, a gente já percebe, então, que já começou o processo de degradação, já começou o processo que nós chamamos de putrefação de tecidos proteicos, tá? Então, a lisina, que era um aminoácido maior, na primeira etapa do processo de putrefação, você já tem a perda de um grupo ou mais de um grupo carboxila, então você tem a lisina se transformando em cadaverina. Ainda é um aminoácido, como a lisina, porque tem um grupo amina, mas é já uma molécula menor, menos complexa. A ornitina, que é um aminoácido maior, né, quando sofre o processo de desaminação por descarboxilação de bactérias ou
fungos, você tem, então, a diminuição, né, dessa molécula e você tem o aparecimento de um novo aminoácido, tá? Então, a ornitina, quando no processo de descarboxilação, ela vai, então, resultar na putrescina, tá? Então, tanto a cadaverina quanto a putrescina são aminoácidos muito presentes em tecido em decomposição. São aminoácidos que são resultantes do processo de descarboxilação de outros aminoácidos, tá certo? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? Então, toda vez que no exame laboratorial eu, de alguma forma, identificar a presença de putrescina e cadaverina, ou até mesmo a histamina, eu posso dizer, então, que eu estou ali num processo de putrefação. Ele ainda encontra-se no início desse processo. Muitas vezes a gente não vai ter alteração de aroma do produto, a gente ainda não vai apresentar alteração de textura, alteração de pigmentação, né? Como eu falei, de aroma, sabor, mas você já pode, laboratorialmente, já identificar que houve uma perda da qualidade do produto, porque você já tem o início do processo de putrefação. Ele já se encontra na primeira etapa, que é a descarboxilação, tá certo? Então, a primeira etapa do processo de putrefação é a liberação de grupos carboxilas presentes em moléculas de aminoácidos, tá? Que vão se transformar em novos aminoácidos, e esses aminoácidos, como a histamina, a cadaverina e a putrescina, são indicativos do processo de putrefação, tá certo? Então, aminoácidos antes ali presentes foram degradados e transformados em novos aminoácidos. E esses aminoácidos estão sinalizando o início do processo de putrefação desse tecido animal, desse alimento. Beleza? Tranquilo? Então, alguns insetos e até mesmo alguns animais carnívoros já conseguem, através do olfato, perceber, né, ou por outros processos de sinalização, principalmente insetos, perceber a presença dessas substâncias. Então, é quando você começa a ter a presença de moscas, né? Você começa a ter a presença, por exemplo, de outros animais, né? Que são animais que têm essa percepção pela presença dessas moléculas, tá certo? Então, a gente chama de carniça, né? Ou um processo já de degradação avançado de material proteico, né? De tecido proteico animal, que serão, então, essas substâncias sinalizadoras para esses indivíduos, né, insetos ou animais de grande porte, que possam, de alguma forma, já entender que aquele produto já começa a passar por um processo de putrefação. Nós, seres humanos, não temos essa capacidade, a gente não consegue, nesse estágio, identificar se o alimento está conforme ou não conforme. A gente é bem capaz de cheirar o produto, tocar, olhar, né? Até mesmo consumir o alimento e não perceber nenhuma alteração de uma das suas características organolépticas, tá certo? A gente não consegue perceber isso, não tem sensibilidade suficiente para poder perceber isso nesse momento, ok? Tranquilo? Vamos para a próxima etapa? Vamos lá? A próxima etapa do processo de putrefação, né, de proteínas, obviamente, é a produção de amônia, né? É a produção de substâncias à base de enxofre, tá? Então, isso vai acontecer em alguns tipos de aminoácidos, tá? Então, alguns aminoácidos, quando degradados, vão produzir substâncias, né? Como hidróxido de enxofre, a nossa conhecida amônia, né? E a amônia presente vai fazer, então, alteração de aroma e sabor do produto. E aí nós, seres humanos, a gente consegue, então, já perceber esse processo acontecendo pela alteração de aroma e sabor, né? Então, chegando nessa etapa, que é a etapa segunda do processo de putrefação, se não houver nenhum tipo de processo de controle sobre esse tecido, esse processo vai, então, ganhar sua velocidade, vai, então, gerar, então, a produção de substâncias de degradação da cisteína e da metionina, gerando, então, a produção de amônia, né? H2
S, que é o nosso hidróxido de enxofre, também conhecida como amônia, né? E aí, como o professor falou, quer dizer, você tem uma alteração bastante significativa de aroma e sabor do produto. A gente já começa a sentir um cheiro bastante pronunciado de podridão, né? Que são essas substâncias, né? Que são a amônia presente nesse tecido, tá certo? Então, veja, todos os aminoácidos ali presentes serão degradados, tá? Alguns de forma bastante específica, que é o caso, por exemplo, da cisteína e da metionina. Elas vão ter uma degradação bastante específica e vão acontecer num período ou numa etapa intermediária desse processo, tá certo? Os outros, que a gente viu alguns, né, na página anterior, são degradados inicialmente nesse processo e depois vão sendo degradados em processos posteriores, né, como a gente vai ver aqui na terceira etapa. Então, nessa segunda etapa, a gente tem a produção de amônia. Essa produção de amônia acontece basicamente pela quebra, né, de cisteína e metionina por esses micro-organismos, e aí então a gente tem essa liberação de substâncias residuais que vão de alguma forma caracterizar esse processo, como a gente já falou. Então, chamado ovo podre, né? Então, quando principalmente o ovo, né, que tem bastante, então, por exemplo, se você tiver tecidos, né, proteicos que tenham bastante cisteína e metionina, você tem uma maior intensidade desse processo, né? Então, por exemplo, um tecido de carne, um tecido cárneo, né? Então, uma peça de bovino, uma peça de ave, né? Um corte de aves, um suíno, por ter uma quantidade um pouco menor de cisteína e metionina, a gente vai perceber essa alteração, mas ela não vai ser tão evidente como é o caso do ovo, né? O ovo tem muita cisteína e tem muita metionina na clara. E aí, então, esse processo de putrefação que acontece tanto em carnes quanto no ovo, como pode acontecer também em queijos, a gente está falando, então, de produtos que têm alta concentração de proteína, no ovo isso é mais evidente, isso é mais perceptível, porque o ovo tem uma alta concentração de cisteína e metionina, diferentemente do queijo, diferentemente do tecido proteico, que tem até um pouco mais do que o queijo, mas não tem tanto quanto o ovo. Então, esse cheiro ele é muito mais evidente, né? A produção de amônia, esse cheiro de enxofre, vamos dizer assim, né? É muito mais evidente em ovos, tá certo? Então, essa segunda etapa, ela é muito mais característica e muito mais observável em tecidos com alta concentração de cisteína e metionina, como o professor já falou, e o ovo é essa característica, tá certo? Então, aquele cheiro mesmo de ovo podre, que a gente consegue perceber com bastante clareza. E a terceira etapa, né, aí é uma etapa final desse processo, é a etapa onde você tem, então, a desassociação do grupo amina, né, desses aminoácidos. Então, a dissociação, a retirada, né, a decomposição do radical amina de uma molécula vai fazer, então, que a gente tenha a decomposição dessa molécula de aminoácido para outra substância, tá? Normalmente são ácidos orgânicos. Então, essa quebra vai, então, gerar a alteração de composição do tecido, de aminoácidos você passa a ter, então, outras moléculas, normalmente pode ser formado um tipo de álcool, que a gente chama que é um indol, né? Então, um álcool da família, né? Ali do grupo etílico, do grupo álcool, e isso vai ajudar também nesse processo de decomposição da matéria, alterando, então, a textura do produto. Isso a gente já está falando de um processo de decomposição bastante acelerado, bastante avançado, tá certo? Essa terceira etapa é um processo que acontece muito lá na frente, depois de todos os outros que a gente falou, todos os outros dois. Você tem aí também a decomposição do triptofano. Então, o triptofano é um aminoácido que vai ser decomposto no final desse processo, tá? Já na última etapa desse processo. E você tem, então, a formação de substâncias à base de álcool, que vão, então, alterar a composição desse tecido. Então, quando você chega em um peixe, você olha que o peixe está com o globo ocular, né, os olhos opacos. Você já pode ter
a certeza que você chegou na terceira etapa do processo de decomposição. Tá? A gente já está lá na decomposição do radical amino. Aquilo que antes era aminoácido, que era uma proteína, vai gerar uma outra substância, vai se decompor e gerar uma apresentação totalmente diferente, uma coloração diferente, uma consistência diferente. Quando você tem um peixe que as escamas já estão saindo do tecido, né, muscular, onde você percebe que ao passar uma faca, ou até a própria mão, você tem então a saída sem ter nenhuma resistência dessas escamas, então a gente já está ali num processo de decomposição bastante acelerado, você já está ali na decomposição do radical amina, então você já tem ali um processo de decomposição desse tecido bastante determinado e bastante acelerado. Quando você aperta e você sente a perda de consistência, aquele tecido começa a ficar mais mole, né? Menos consistente, a gente também já está no processo de desaminação oxidativa ou redutora bastante acelerado. Tá? Quando você pega a guelra do peixe, levanta, e de vermelho, róseo, vermelho escuro, você já encontra ali em coloração em tons de cinza a branco, você também já tem um processo de decomposição, de putrefação. Provavelmente você já está na segunda ou terceira etapa desse processo, onde você já tem ali a alteração das moléculas de aminoácido para outras substâncias, tá certo? Então, o processo de decomposição de proteínas, ele vai acontecer, como o professor falou, em 3 etapas, e ele tem como finalidade nesse processo a decomposição de proteínas e aminoácidos em ácidos orgânicos ou em outras substâncias, né? Mas basicamente são ácidos orgânicos e amônio. Então, por isso que quando você tem um processo de decomposição de animais, né, o animal morre e ele começa a gente começa a perceber o processo de decomposição acontecendo, você tem aí a presença, né, primeiro, de alteração de aroma, você tem uma alteração do cheiro mesmo do produto bastante efetiva, justamente para sinalizar, principalmente para mamíferos, que aquele produto não deve ser consumido. Então, ele já está ali na segunda ou terceira etapa do processo de decomposição de proteínas, e ele começa, então, a fazer a sua sinalização, né, para insetos e para outros animais, que ali você tem um produto que é uma carcaça já podre, né, e alguns insetos e animais têm ali vamos dizer assim, uma maior percepção, ou uma maior sensibilidade para perceber essas substâncias que são sinalizadoras para esses indivíduos, tá certo? Então a carne já está em condição para ser de alguma forma degradada, principalmente por insetos, larvas, né? Justamente pela ação desses micro-organismos, né? Tanto bactérias quanto bolores e leveduras, tá certo? Então é dessa forma que acontece o processo de degradação de proteínas. A gente chama, como o professor já falou várias vezes aqui, reação de Stickland, né? Ou desaminação oxidativa ou desaminação oxidativa ou redutora. São nomes, são 2 nomes para o mesmo processo. Tá? A gente pode chamar pelos 2 nomes. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Alguma observação? Algum exemplo? Não? Tranquilo? Podemos continuar, então? Podemos falar agora sobre a decomposição de óleos e gorduras? Pode ser? Tranquilo? Então, vamos. Então, agora, passamos, então, né, nessa aula, do processo de decomposição de carboidratos. Acabamos de falar do processo de decomposição de proteínas. Agora, a gente, então, fala do terceiro macronutriente, né, para ser decomposto por micro-organismos, que é ou que são, né, os óleos e gorduras, também chamados de lipídios. Né? Óleos, porque se apresentam em temperatura ambiente de forma fluida, e gorduras, que se apresentam em temperatura ambiente na forma sólida, né? Na sua composição sólida. Ok. Para que isso aconteça, para que a gente possa ter o processo de decomposição de lipídios, nós temos 2 tipos de decomposição. Ela pode acontecer por 2 vias, tá? Então, lembrando que não são etapas no mesmo processo. São processos totalmente diferentes. Então, a gente vai ter o que a gente chama de reações de lipólise, tá certo? Onde você vai ter ação de enzimas
lipolíticas, fazendo esse processo de decomposição de gorduras, e nós teremos o que a gente chama de rancificação hidrolítica, tá? Que acontece mais com gorduras, e a gente vai ver como é que isso acontece. Então, no caso de óleos e gorduras, você pode ter, então, a reação de lipólise acontecendo, sem problema algum. Vai acontecer tanto em óleos quanto gorduras. No caso de rancificação hidrolítica, ela vai acontecer mais comumente, tá, em gorduras, tá? Então, onde a gente tiver ali duplas ligações, é que você vai ter a maior presença da reação hidrolítica. Pode acontecer em óleos? Pode acontecer, tá? Mas não é comum acontecer a reação hidrolítica em óleos. Ela é mais comum em gorduras. Então, pode acontecer, por exemplo, na gordura de coco, pode acontecer em gorduras animais, né? Então, nas gorduras trans também, margarina, que são gorduras hidrolisadas, né? Isso também vai acontecer, normalmente a rancificação hidrolítica vai acontecer. Então, onde você tiver duplas ligações entre os carbonos, é onde você pode ter essa reação acontecer. Como as gorduras saturadas possuem a maior quantidade de duplas ligações entre as moléculas de carbono, é mais comum a gente ver a rancificação hidrolítica acontecendo em gorduras, certo? Mas lipídios poliinsaturados, né, podem ter também a rancificação hidrolítica, mas não é muito comum. Tá? Então, rancificação hidrolítica, sendo já repetitivo, vai acontecer basicamente em gorduras. A lipólise vai acontecer tanto em óleos quanto em gorduras, tá certo? Porque a gente está falando de uma lipase, né? A gente está falando de uma enzima lipolítica. Então, vamos lá. Então, para não confundir, vamos falar do primeiro caminho, né, do primeiro processo, que são a degradação de gorduras e óleos, né, de lipídios, pelo processo de reação de lipólise. Então, alguns micro-organismos têm dentro de si enzimas que são capazes de fazer o processo de clivagem de triglicerídeos. Né? Então, só lembrando que um triglicerídeo nada mais é, a gente vai ver isso lá já vimos, né? Vamos ver em FCA, que os lipídios são formados de uma molécula de glicerol, que é um tipo de álcool, e 3 moléculas de ácidos graxos. Então, quando eu tenho um glicerol, uma molécula de glicerol, ligada a 3 moléculas de ácidos graxos, eu tenho um triglicerídeo. E o triglicerídeo é a forma mais comum de você ver na natureza óleos e gorduras. Tá? Então, é onde você tem a maior concentração de óleos e gorduras, é na forma de triglicerídeos. Dependendo da sua composição de ácidos graxos, você pode ter óleos ou gorduras. Tá? A gente vai ver isso, ou já vimos, né, caso o pessoal do segundo semestre, já vimos isso em FNCA. Então, alguns micro-organismos muito específicos, tá, que produzem essa enzima, né, no seu citoplasma, vão ser capazes, então, de fazer então, a degradação, a clivagem da molécula de triglicerídeo, tá certo? Liberando o glicerol e os 3 ácidos graxos para o meio ambiente. Tá? Então, isso vai acontecer tanto no grupo de bactérias, como também no grupo de bolores e leveduras, portanto, em fungos. São capazes de fazer esse processo. Tá? E como é que isso ocorre? Então, é feita a liberação de algumas enzimas, né, chamadas de lipases, e essas lipases fazem a quebra, então, justamente entre o glicerol e os ácidos graxos. Então, é muito comum a gente perceber a qualidade de óleos pela presença de ácidos graxos livres. Né? Então, toda vez que num óleo eu tiver uma alta concentração de ácidos graxos livres, o que isso quer me dizer é que aquele óleo não está com qualidade, ele perdeu a sua qualidade, tá certo? Isso pode acontecer pelo aumento de temperatura. Então, você pega um óleo, coloca numa panela, aquece ele em temperaturas superiores a 180 graus, 200 graus. Essa energia que está sendo colocada promove também a quebra das ligações dos triglicerídeos, ou faz a clivagem, que a gente chama de triglicerídeos, liberando o glicerol, que é um álcool, então pela temperatura ele evapora,
e deixando ali o que a gente chama de ácidos graxos livres, né, que são ácidos graxos clivados de triglicerídeos. Esses ácidos graxos livres podem ser percebidos em óleos através da diminuição do seu pH. Então, como eles são ácidos graxos, se eles estiverem presentes, livres, num óleo, aí a gente já está sinalizando de alguma forma que você tem, então, uma diminuição do pH do produto e, portanto, você tem uma perda de qualidade. Então, quanto mais ácido for um óleo, quanto mais ácido for uma gordura, pior é a qualidade desse produto. Maior concentração de ácidos graxos livres você tem nessa substância. Isso quer dizer perda de qualidade, tá certo? E isso acontece por vários fatores, desde a presença de oxigênio, que vai fazer isso na parte mais superior do alimento, acontece pelo aumento de temperatura, excessivo de temperatura, e acontece pela presença de micro-organismos, né, que são degradadores de gordura, tá ok? Então, pode acontecer nessas três possibilidades. Como eu falei, esse processo de reação lipolítica, ou reação de lipólise, ou lipólise de gorduras, vai acontecer tanto em óleos quanto em gorduras, né? Então, não há uma diferenciação entre um e o outro. Todos que tiverem triglicerídeos serão, de alguma forma, clivados por essas enzimas, né? E aí o que a gente vai ter, então, é a presença do glicerol, que a gente chama também de cetona metiolada, né? Metiladas, e aí você tem, então, a volatilização dessa substância. Há uma alteração também, nesse caso, de aroma e sabor do produto e consistência do produto, tá certo? No caso de óleos, a gente quase não consegue perceber essa alteração. Tanto o aroma quanto a consistência, a fluidez, né, no caso, e o sabor do produto são muito pouco alterados, tá? No caso de gorduras, não. A gente já tem aí uma sinalização maior. Existe uma alteração no sabor do produto, o produto fica um pouco mais ácido, tá? E tem também a alteração da consistência do produto. A gente perde um pouco da consistência do produto. Então, só lembrando que em óleos é pouco perceptível, em gorduras é bastante perceptível esse processo, tá? E, como a gente falou, de forma mais leve, mais branda ou mais excessiva, de forma mais leve ou mais forte, você tem alteração de aroma e sabor do produto, tá certo? Gorduras, como eu falei, é muito fácil da gente perceber. Você começa a ter um gosto a gente chama de rancificação oxidativa. Você começa a perceber um sabor metálico no produto, né? No interior do Brasil, o pessoal chama isso de ranço, né? O produto fica rançoso. Diga, Karen. Bom dia, professor. Desculpa, bom dia, querido. Eu não sei se o senhor chegou a falar, ou se eu me perdi. A diferença entre o óleo e a gordura? Sim, falo sim. Nós vamos ver isso lá em FCA mais fortemente, tá certo? Mas a diferença entre óleo e gordura, de forma, vamos dizer assim, visível, são as suas consistências, né? O óleo, em temperatura ambiente, ele é fluido, né? Então, um óleo. E, obviamente, em temperatura ambiente, a gordura é sólida. Isso aí não precisa nem fazer FCA para saber. Mas qual é a diferença entre um e outro? São as ligações que acontecem entre os carbonos dos ácidos graxos presentes na molécula triglicerídeo. Então, vamos lá. Grande parte das moléculas presentes em óleos e gorduras são iguais, são chamadas de triglicerídeo, tá? Então, os triglicerídeos são a forma mais fácil da gente observar lipídios na natureza, tá? Então, o que é um triglicerídeo? Ele é uma molécula de glicerol, que é um álcool, tá? Glicerol, ligado a 3 moléculas de ácidos graxos. Então, por isso que é chamado de triglicerídeo. Você tem um glicerol, né? Você tem um glicerol, um álcool, e 3 ácidos graxos ali ligados, ok? Então, isso é chamado de triglicerídeo. Todo óleo, toda gordura é formado de triglicerídeo. O que difere o óleo da gordura, quimicamente falando? São as ligações que acontecem nos ácidos graxos, que são substâncias orgânicas, portanto, tem carbono na sua composição, são essas ligações que acontecem entre os carbonos, tá? Então, toda vez que eu tiver uma ligação simples
entre um carbono e outro, tá certo? Eu vou ter o que eu chamo, então, de gordura saturada, tá? Eu vou ter, então, um ácido graxo saturado, e aí eu vou ter o que a gente chama de gordura, tá certo? Toda vez que eu tiver uma ligação simples entre um carbono e outro, e a gente tiver uma dupla ligação, eu vou ter, então, uma insaturação entre as ligações de carbono, e aí eu vou ter o que a gente chama de óleo, tá certo? Então, só para que a gente possa... a gente vai ver isso mais profundamente lá em FCA, né? Então, o que difere um óleo de uma gordura são as insaturações que você tem na molécula, tá? Se eu tiver ligações duplas entre um carbono e outro, eu vou ter, num óleo, eu vou ter a presença, então, de um óleo. Se eu tiver ligações simples entre as minhas moléculas, eu vou ter ali a presença, então, de uma gordura, tá certo? Então, são as ligações que acontecem entre os carbonos que vão gerar para mim a presença de óleos ou gorduras, tá ok? Tranquilo? Obrigada, Então, professor. nada, que isso. Então, o que difere quimicamente um óleo de uma gordura são as ligações entre os carbonos, tá certo? Se eu tiver insaturações, aí eu tenho um tipo de gordura, de óleo, de lipídio. Se eu tiver ligações simples, eu tenho, então, um outro tipo de lipídio, tá certo? No caso dos óleos, quando eu tenho as insaturações, aí eu vou chamar, então, esses óleos de poliinsaturados. Se eu tiver só uma insaturação, eu vou chamar de monoinsaturado, tá bom? A gente vai ver isso direitinho, mas tanto lipídios poli quanto monoinsaturados são denominados óleos. E as insaturações que acontecem na molécula de carbono, eu vou chamar de gordura, tá bom? Então, a diferença é basicamente essa. Então, no caso aqui, ó, da lipólise, que é a reação, né, de quebra dessas ligações entre o carbono e de uma molécula com o carbono da outra molécula, ele vai acontecer tanto em ligações simples quanto em ligações duplas, tá? Então, duplas ligações. Tanto em saturação quanto saturação. Então, esse tipo de processo de degradação da molécula do triglicerídeo, ela vai acontecer tanto em gordura quanto em óleos, tá? Justamente pela presença dessas enzimas que são lipolíticas, que são lipases, que vão fazer essa quebra entre as ligações de carbono, tá bom? Tranquilo? Então, isso pode acontecer tanto em óleos quanto gorduras sem problema algum. Essa quebra, essa degradação vai acontecer sem nenhum tipo de problema, tanto em óleos quanto gorduras, tá? Porque a enzima, ela vai fazer a quebra ou da ligação simples ou da ligação dupla sem problema algum. Sendo a ligação dupla mais fácil de fazer a quebra, mas a simples também ela consegue fazer a quebra sem problema algum, tá certo? Então, nesse sentido, quando você tem, então, a quebra dessas ligações, você fornece, então, para essa substância a presença de ácidos graxos livres. E esses ácidos graxos livres é que vão fazer a alteração de aroma e sabor do produto, tá certo? Esses ácidos graxos também são quebrados em ácidos graxos menores. Eles que são maiores são quebrados em ácidos graxos menores. E se eles forem muito menores, a gente tem alteração de aroma e sabor do produto, porque eles acabam tendo uma função quase parecida com um gás. Eles ficam tão pequenos a sua molécula, né? Às vezes moléculas que têm 18 carbonos, quando são clivadas, né? Além de se transformar em ácidos graxos livres, elas também são clivadas e estão transformadas em ácidos graxos menores, de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta, que têm em torno de 5 a 6 carbonos, podem apresentar uma característica de gases, então eles volatilizam, né? E aí também alteram o aroma e também vão alterar o sabor do produto, tá certo? Então, quando acontece essa clivagem das ligações entre carbonos, é que nós temos então a presença desses ácidos graxos e é aí que você tem a alteração da composição desses óleos e gorduras, tá certo? Sempre lembrando que no caso de óleos, como você tem ácidos graxos muito compridos, né, com uma alta quantidade de carbonos, esse processo acontece e muitas vezes a gente não consegue perceber
nenhum tipo de alteração, nem de aroma, nem de sabor do produto. Só quando está muito avançado esse processo que a gente consegue ter alguma percepção. Mas no meio desse processo, até na fase intermediária, dificilmente em óleos a gente vai conseguir ter alguma alteração ou percepção de alteração de aroma e sabor. Só muito lá na frente que a gente consegue. No caso de gorduras, não. É muito rápido a gente perceber isso. Então, em gorduras, quando acontece esse processo, imediatamente a gente já consegue perceber uma alteração de consistência do produto, uma alteração de aroma e sabor do produto, certo? É bem por aí mesmo. E o último tipo de processo de degradação de gorduras é o que a gente vai chamar de rancificação hidrolítica, tá certo? Então, a rancificação hidrolítica é um processo que acontece mais com gorduras do que com óleos, tá certo? Então, nesse processo de rancificação, o que nós vamos ter, então, é a quebra, né, da ligação do triglicerídeo, tá? Então, esse triglicerídeo, como no caso anterior, ele vai ser quebrado, você vai ter a liberação do glicerol e a liberação dos ácidos graxos no meio. Então, você vai ter uma acidificação do produto. Com a liberação desses ácidos graxos, você começa, então, a ter uma quebra das cadeias de ácido graxo, gerando ácidos graxos que muitas vezes são de cadeia longa, média, e ácidos graxos de cadeia curta. Tá? Então, ácidos graxos que têm 18 carbonos vão ser quebrados em ácidos graxos de 5, 6, até 4 carbonos. Então, de cadeia longa, ele se transforma em cadeia curta. E ao se transformar em cadeia curta, foi o que o professor falou, você começa a ter, então, a percepção de alteração de aroma e sabor. Por exemplo, você tem a formação de ácidos graxos do tipo ácido graxo butírico, né? Então, você tem a presença do ácido graxo butírico. O ácido graxo butírico, a gente viu, né, que é um resíduo também do processo de decomposição de carboidratos, e aí você tem a alteração, né, com a formação do buratidiol, que é um produto que tem um cheiro bastante forte e que gera alteração de aroma e paladar, né? Você tem, por exemplo, a presença de ácido graxo capróico, né? O nome já é bastante, vamos dizer assim, interessante, porque ele faz aquele cheiro característico dos caprinos, né? Então, professor, por curiosidade, por que não é indicado utilizar o mesmo óleo, no caso óleo de cozinha, mais de uma vez ou no máximo 2 vezes? Perfeito. É porque acontece tudo isso que a gente está falando aqui, que é a degradação de gorduras pela presença de micro-organismos, ela vai acontecer quando a gente aquece um óleo, tá? Então, em microbiologia, o processo de degradação de óleos e gorduras acontece na presença de micro-organismos. Lá em FCA, a gente vai falar que, além dos micro-organismos, a temperatura também é um degradador de gordura. Então, pensa só, você tem um óleo, né? O óleo ele é feito de triglicerídeos. Você tem o glicerol e 3 ácidos graxos, como a gente já falou, né? Quando você aquece esse óleo, esses ácidos graxos que estão ligados no glicerol, eles se clivam, eles se liberam do glicerol. O glicerol volatiliza pela temperatura, é um álcool, ele vai embora, né? Você vê que esse final glicerol, toda vez que a gente vê uma molécula com final ol, é da família do álcool, tá? Então ele evapora. E aí fica o que ali no óleo? Ficam os ácidos graxos, já liberados, tá? Os ácidos graxos vão acidificar o óleo. E com o passar do tempo, você aquecendo mais ainda esses óleos, você vai ter a quebra dos ácidos graxos. Então, esse processo de degradação de óleos e gorduras pode acontecer de 2 formas, tá? Pela presença de micro-organismos, que é a nossa aula de hoje, a gente está falando disso, e outra pelo aquecimento excessivo de óleos e gorduras, que vão fazer a mesma coisa, vão começar a quebrar esses ácidos graxos, vão inicialmente fazer a clivagem do glicerol, do triglicerídeo, o glicerol evapora, ficam só os ácidos graxos e eles começam a se quebrar em ácidos graxos menores. Quanto menor o ácido graxo, mais alteração de aroma, sabor do produto a gente vai ter. E no caso de gorduras, aroma, sabor e textura da gordura,
tá certo? Então, aquele óleo que está excessivamente utilizado, vai ser utilizado 2, 3, 4, 5 vezes, né? Ele vai ter maior presença desses ácidos graxos quebrados, desses ácidos graxos de cadeia curta. E aí era aquilo que a gente estava falando, né? Por exemplo, se você olha no slide que nós temos aqui, você vai ver que tipos de ácidos graxos podem ser produzidos. O butírico, ácido graxo butírico, cheiro muito ruim, né? Cheiro de produto já bastante apodrecido quase. Ácido capróico, o nome já diz, ele vem de caprinos, é o cheiro de caprinos. Quem teve a oportunidade de sentir o cheiro de um bode, né, de sentir o cheiro de uma cabra, vai exatamente perceber qual é o cheiro do ácido capróico. Então, o ácido capróico tem esse nome porque nesses animais eles exalam esse ácido graxo com muita facilidade, e aí você consegue perceber esse cheiro. Ácido caprílico, então vem lá também da mesma coisa, capróico e caprílico, vem da mesma definição. Então, a gente está falando não de aromas, vamos dizer assim, desejáveis, a gente está falando de aromas bastante fortes, né, de mau cheiro mesmo. Então, esse ácido graxo, quando ele é diminuído na sua cadeia de 20 carbonos para 4, 5 carbonos, aí ele tende a se transformar em ácidos graxos que vão alterar o aroma e sabor dos produtos. Por isso que a gordura, o óleo, quando é aquecido em temperaturas muito altas, vão sofrer o mesmo processo, ele vai sendo degradado, né? De forma mais lenta. A temperatura faz com que isso aconteça de forma mais lenta. Os micro-organismos aceleram esse processo, mas acaba acontecendo, tá? Então, o óleo perde a sua qualidade, o óleo perde, né, as suas características desejáveis quando aquecido muitas vezes. Por quê? Porque os seus ácidos graxos são quebrados e vão ficando ácidos graxos menores, que são alteradores de aroma e sabor do produto, tá certo? É exatamente o que acontece aqui no processo de rancificação hidrolítica. Exatamente a mesma coisa. Porém, em vez de ter acontecido pelo aumento da temperatura, vai acontecer pela presença de micro-organismos. Beleza? A gente vai ver também, isso na aula de FCA, FNCA, né? Composição, nutrição e composição química dos alimentos, a gente vai ver isso de forma mais aprofundada. Como é que isso acontece, por que se eu aquecer um azeite, ele se transforma em algo com menor qualidade. Tudo isso a gente vai ver e a gente vai conseguir entender pela molécula, tá? Mas já fica aqui a ideia. Ácidos graxos de cadeia longa são ácidos graxos que mantêm o aroma e o sabor de gorduras e óleos. Ácidos graxos de cadeia curta, né, que vão sendo obtidos pela degradação de moléculas grandes de ácido graxo, vão alterar o aroma e sabor do produto com bastante percepção. Justamente por quê? Porque eles vão alterar o sabor e vão também, de alguma forma, volatilizar e alterar também o seu aroma, tá certo? E aí fica com cheiro de cabra e bode, e cabrito, e carneiro, né, também. Então, são odores muito característicos desses animais, que não são cheiros, não é um cheiro bom, e que, de alguma forma, passam a ser expressos ali no alimento, né? Então, não é nada desejável, tá certo? Então, esse é o grande problema quando a gente fala de degradação de gorduras e óleos, principalmente no caso da rancificação hidrolítica, que nesse caso aqui acontece mais com gorduras, tá? Os óleos em menor concentração. Então é isso. Isso pode acontecer tanto pela elevação da temperatura, como também pode acontecer, né, pela presença de micro-organismos que vão ali através do processo de quebra, né, de presença de enzimas, fazendo essa quebra dessas moléculas, gerando moléculas menores que geram todo esse processo de alteração. Toda essa alteração de gosto, aroma, consistência e até mesmo coloração do produto, né? Então, uma gordura, principalmente uma manteiga, que vai se degradando, a gente percebe claramente que de durinha ela começa a virar óleo, né? Ela começa a perder a sua consistência, ela começa a cheirar mal. Se você for degustar, você vai ver que tem um gosto metálico,
né? Então, todas essas alterações nada mais são do que a rancificação hidrolítica. Quebra de ácidos graxos grandes em ácidos graxos menores. E pode também ser o que a gente viu antes, né? Que acontece tanto em óleos quanto em gorduras, que acontecem de forma semelhante também, onde você tem a clivagem, o aparecimento de ácidos graxos livres no produto. Ok. Então, dito isso, a gente termina, então, o processo de decomposição de carboidratos, proteínas e lipídios, tá? Por micro-organismos, que é o que nos interessa aqui. Em outras matérias, como eu já falei, a gente vai ver esse processo acontecendo de uma outra forma, né? No caso, principalmente de óleos, mas aqui a gente está falando de micro-organismos. Então, um alimento que tem carboidrato na sua composição, óleos e proteínas, isso tudo vai acontecer de forma paralela, de forma concomitante, né? Então, todos esses micro-organismos presentes ali no tecido vão promover de forma normal e, ao mesmo tempo, esse processo de degradação das nossos 3 macronutrientes, tanto carboidratos, proteínas e lipídios. Então, quando um animal morre e, por algum motivo, ele fica exposto ao meio ambiente, esse processo de degradação está acontecendo, todos os 3 processos estão acontecendo de forma comum, de forma conjunta, né, concomitante ali naquele tecido. E aí a gente vai vendo, né, a decomposição do tecido muscular. Onde tiver carboidrato, vão agir os micro-organismos específicos em carboidratos. Aonde tiver proteína, os micro-organismos específicos de proteínas vão agir. E aonde tiver gordura, os micro-organismos específicos de gordura também vão agir, fazendo então com que esse tecido, esse composto, que antes era proteínas, carboidratos e lipídios, se transforme em moléculas menores, né? Sejam ácidos orgânicos ou amônia, né? E outras substâncias. Então, você tem aí a decomposição desse tecido acontecendo. Isso acontece na natureza, com os animais que morrem, como acontece também com a carne lá dentro da nossa geladeira. Esse processo acontece de forma mais lenta, porque você tem alguns controles que a gente utiliza, desde conservantes em carnes, em alimentos, até a própria temperatura, né, que vão, de alguma forma, diminuir a velocidade. Mas, em um determinado momento, mesmo numa velocidade menor, você tem, então, o processo de decomposição acontecendo, tá? Tanto de carboidratos, proteínas e lipídios num tecido só. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre um queijo, você tem ali bastante proteína, então você vai ter mais decomposição de proteína. Quando a gente fala de pães, a gente tem ali basicamente carboidratos, mas tem um pouquinho de gordura, tem um pouquinho de proteína. Então, esse processo vai acontecer de forma comum, porém, dando maior ênfase aos carboidratos. Quando a gente fala de carnes, então, maior ênfase às proteínas, né, o processo de decomposição, reações de Stickland, mas também você tem gordura, então você vai ter lá a lipólise ou rancificação hidrolítica, e um pouquinho de carboidrato, você vai ter lá o processo de decomposição de carboidratos. Então, sempre lembrando que aqui a gente dividiu em 3 etapas, mas de forma comum e na natureza, isso vai acontecer de forma concomitante, de forma paralela, os 3 processos acontecendo, tá certo? Então, os micro-organismos que estão presentes no solo, os micro-organismos que estão presentes nos alimentos, na mão do manipulador, enfim, eles vão, então, de alguma forma, disponibilizar substâncias que são substâncias sinalizadoras do processo de putrefação dos alimentos, que são todas essas que a gente falou, tanto no caso de gorduras, quanto proteínas, quanto carboidratos. Tá bom? Tranquilo? Então, a gente, enquanto ser humano, a gente não possui, né, sensores tão sensíveis para detectar substâncias do processo de decomposição de forma inicial, mas de forma intermediária e de forma final a gente consegue sim. Nós temos o olfato, nós temos toda a nossa percepção sensorial pode ser utilizada para a gente poder, de alguma forma, indicar ou entender que aquele processo de decomposição está acontecendo, né? Então, começa, por exemplo, com alteração de textura, com alteração de coloração, como a gente falou. Posteriormente, vai ter alteração de aroma e sabor do produto, né? Então, todos essas características organolépticas do alimento vão ser alteradas no processo de decomposição.
tá? E a gente vai ver isso de forma mais clara a partir de agora. Então, quando um alimento começa a ser degradado, né, começa a sofrer um processo de putrefação, processo de rancificação hidrolítica, de lipase, lipólise, e um processo de decomposição de carboidratos, a gente vai ter alteração de viscosidade do produto ou de textura, coloração, aroma e sabor do produto, tá bom? Essas características organolépticas, elas identificam para mamíferos ou para seres humanos que aquele produto não deve ser consumido, né? Por isso, é bem provável que a presença, né, do nariz próximo à boca tem essa característica justamente de sinalizar um produto que, antes de ser consumido, ele pode já ser, de alguma forma, identificado como um produto não conforme ou como um produto para não ser consumido, né, próprio para consumo. Então, são essas características visuais, táteis e aromáticas e de sabor que vão, de alguma forma, determinar, né, a análise de que aquele produto já está em processo de degradação. Então, vamos dar uma olhadinha. Como é que a gente pode, através desses processos, né, que nós vimos anteriormente, alterar a viscosidade, textura, coloração e sabor e aroma dos produtos? Vamos lá. Viscosidade. Quando a gente fala de viscosidade, a gente está falando do aparecimento, né, de um limo superficial no produto. Isso é muito comum a gente ver tanto em alimentos que tenham alta concentração de proteína, quanto alimentos que tenham alta concentração de carboidratos. Basicamente, eles estão ligados a carboidratos, tá? Então, é muito comum, por exemplo, em carne, né, em supermercado, a gente vê aquele limo, né, às vezes até tem uma certa espuma, ou a formação realmente de uma substância bastante viscosa, né, e pegajosa, nada mais é do que a polimerização de sacarídeos e, portanto, de carboidratos, né? Então, quando começa a ter esse processo de decomposição de carboidratos em produtos de alta concentração de proteínas, a gente vai começar a perceber a formação de limo, né? Pode ter uma coloração mais para o verde ou pode ser mais para transparente. Isso vai depender do tipo de micro-organismo que você tem presente, mas com certeza a presença de limo e a presença de viscosidade estão relacionados a carboidratos, tá? Então, isso acontece muito em produtos, como eu falei, com alta concentração de proteína, mas que tem um pouquinho de carboidrato na sua composição. É o caso, por exemplo, do queijo, né? Então, quando o queijo começa a ter aquele limo, né? Quando você começa a ver, ele começa a ficar com uma espuma ou com uma substância, né, bastante viscosa na sua composição, é a degradação da lactose, que pode estar ali presente no queijo e começa, então, a ter essa formação dessa substância viscosa. A mesma coisa acontece em carnes. No meio do tecido da carne, você tem um glicogênio, né, a presença de glicogênio. Glicogênio é uma molécula composta de glicose. Então, você vai ter ali a decomposição desse glicogênio e a formação, então, desse limo, a formação, então, dessa espuma, a formação, então, dessa substância viscosa, principalmente em produtos à base de proteína, mas que tenham na sua composição também carboidratos, né? Então, isso é muito comum a gente ver, né? Esse limo superficial, como eu falei, pode tender do transparente até o cinza, com tonalizações também em base em verde. E aí, basicamente, o que a gente vai ter são pseudomonas, né, no caso das carnes, e as enterobactérias, né, principalmente as aerogenes no leite, tá? Então, são todas elas bactérias, né, bactérias específicas para degradação de carboidrato, mesmo que a gente esteja falando aí de alimentos com alto teor de proteína, mas vão ter algum tipo de carboidrato na sua composição. Por isso, todos eles não ficam, né, uma espuma só, um limo só. É uma parte pequena dentro do tecido proteico. Viscosidade, degradação de carboidratos. Alteração da textura. Então, isso pode acontecer com produtos de várias características. Pode ser produtos com alta concentração de gordura,
podem ser produtos com alta concentração de carboidrato, podem ser produtos com alta concentração de proteína. A quebra da consistência da composição do alimento no processo de decomposição é muito comum. A gente viu que isso acontece tanto em carboidratos, né, quanto com proteínas, quanto com a própria gordura, né? Isso não vai acontecer com óleos, mas vai acontecer com gorduras. Então, o que a gente vai perceber? Por exemplo, alimentos, né, que têm alta concentração de celulose, então, vegetais, quando começam a se decompor, aquela celulose começa a ser degradada e transformada em glicose, e essa glicose é utilizada pelo processo de fermentação pelas bactérias. Então, aquela fruta, né, aquele fruto, uma maçã bastante com alta consistência, começa a perder a sua consistência, começa a se decompor justamente pela quebra da pectina e pela quebra da celulose presente, né? Isso também vai acontecer, por exemplo, em madeiras, né, que tem alta concentração de celulose. Você tem ali o processo acontecendo, aquilo ali vai se transformando em pó, né, vai se transformando em uma outra substância justamente pela quebra da glicose e obtenção de energia dos micro-organismos pela quebra da glicose. Então, é muito comum a gente ver pães, né, a gente vê produtos à base de amido também serem, de alguma forma, degradados, virando pó, né, justamente pela decomposição do amido em glicose, e ali você tem, então, a geração de energia por esses micro-organismos pela presença da glicose. Então, aquilo que antes era consistente, que era duro, vira pó, transforma em pó, né? No caso de celulose, amido e pectina. No caso de proteínas, no processo de decomposição de proteínas que a gente acabou de ver, você tem a formação ali, como a gente viu, de amônia e ácidos orgânicos. Então, aquele tecido ele vai se transformando quase que num líquido, né? Ele vai se transformando em algo extremamente fluido. Então, aquilo que antes era carne, né? Aquilo que antes era um tecido, vamos dizer assim, com uma consistência bastante elevada, um produto sólido, aquilo ali vai se transformando em algo viscoso, provavelmente algo depois líquido, até que ele seja absorvido pelo solo ou, de alguma forma, tenha a sua utilização por outras vias, né? Então, aquilo que antes era consistente vai se decompondo e virando quase que um produto fluido, né? Que é justamente a presença da amônia e ácidos orgânicos ali presentes. A gordura acontece a mesma coisa, a gente acabou de falar, né? Então, aquela manteiga, né, consistente, relativamente consistente, né, o que tem uma forma mais consistente, no processo de decomposição, ela vai perdendo essa consistência, tendo uma forma mais fluida, vai parecer mais com óleo do que qualquer outra coisa. Isso acontece pelo processo de decomposição, onde você tem alteração da textura do produto. O produto que antes tinha uma textura mais consistente, acaba perdendo essa textura justamente pela presença, né, dos resíduos que vão aparecer no processo de decomposição. Alteração na coloração. Isso é muito comum também acontecer, tá? Acontece mais na presença de proteínas. As proteínas podem apresentar, depois do processo de desaminação dos aminoácidos, né, onde você tinha o grupo amina, elas podem se transformar em substâncias de pigmento, né? Então, a transformação do aminoácido em outra substância normalmente pode gerar um pigmento, pode gerar uma substância pigmentar. Então, é muito comum a gente perceber uma carne ficando verde, né? Uma carne ficando mais para roxo ou ficando mais escura. Tudo isso, de alguma forma, no processo de decomposição das proteínas, você tem ali o aparecimento de pigmentos que vão desde o verde, passando pelo vermelho mais róseo, até o cinza e chegando ao preto, tá certo? Então, dependendo do micro-organismo que a gente está falando, da proteína que você tem, dos aminoácidos, né, da composição de aminoácidos do tecido, você pode ter uma coloração diferenciada. Então, por exemplo, peixes, né, que estão em alto processo de decomposição, eles vão saindo de cores próximas ao vermelho, o roxo, e no processo de decomposição se transformando mais em algo cinza ou esbranquiçado. Carnes bovinas, né, tem alta concentração de ferro na sua composição,
no processo de decomposição, podem ficando cada vez mais escuras, né? Cada vez mais negras, né? Mais escurecidas, né? Devido à alta composição de ferro do tecido. Frango, né? Que normalmente tem uma composição mais branca e róseo, no processo de decomposição também vão criar uma cor mais acinzentada, podem gerar uma cor mais escurecida também, tá? Isso está relacionado com os sais minerais presentes, tanto sódio, cálcio e o próprio ferro também presente no tecido muscular desses animais. Então, a alteração de coloração acontece principalmente em proteínas, justamente por essa presença, né, de substâncias pigmentares e a alta concentração de sais minerais. Você tem, então, esses pigmentos sendo diluídos, né, nesse processo e fazendo uma alteração bastante significativa desses tecidos, né? Podem passar de vermelho, branco e róseo para colorações mais próximas ali do cinza, do preto, até mesmo do preto, né, do verde também, isso pode acontecer. Isso está normalmente relacionado com as pseudomonas, né? Portanto, bactérias específicas na degradação de proteínas. Tá? Então, as pseudomonas são as mais comuns. Né? Você tem também algumas bactérias que podem gerar cores bem diferenciadas, que vão desde o rosa até o avermelhado, né? São chamados de bactotuberinas, que são bactérias que produzem pigmentos, né, bastante diferenciados, mas as pseudomonas são aquelas que fazem o processo de degradação de carnes mais rapidamente. E aí esse processo, com a presença de micro-organismos, ele acelera muito esse processo, né? Então, tudo isso que a gente falou ali, a reação de Stickland, acontece de forma bastante rápida pela presença desses micro-organismos em maior quantidade no solo. E aí você tem, então, a contaminação da carcaça pelo solo e o aumento, então, da quantidade desses micro-organismos, acelerando esse processo de forma bastante intensa. Alteração de aroma, né, e sabor dos produtos, isso daí é muito comum da gente perceber, né? Isso vai acontecer primordialmente pela presença de substâncias residuais, né? Então, por exemplo, no caso de carboidratos, a presença do ácido lático vai alterar aroma e sabor do produto, né? No caso do leite. Se você tem, por exemplo, também amidos que vão ser degradados e vão ser transformados em ácido etílico, né, em álcool, você tem também tanto alteração de aroma e sabor do produto, né? No caso das carnes, né, a presença de alguns aminoácidos no processo de decomposição, tanto do grupo carboxila quanto do grupo amina, você tem a presença de novos aminoácidos ou até mesmo de novas substâncias, né, que podem gerar, então, como a gente falou, alteração de aroma e sabor. Normalmente, no caso dos carboidratos, você vai ter uma alteração para um sabor mais azedo. No caso de proteínas, é mais amargo, tá? Então, proteínas têm um sabor mais amargo. E no caso de gorduras, mais metálico. Então, num produto que tenha, né, na sua composição esses três componentes, carboidratos, proteínas e lipídios, você vai ter aí uma mescla entre azedo, amargo e metálico. É muito comum a gente perceber essas alterações, tá? E isso acontece justamente pelos resíduos, né, pelos derivados no processo de degradação, tanto de carboidratos, proteínas e lipídios, que vão aparecer no tecido ou no alimento, gerando então essa alteração de aroma e sabor. E isso vai acontecer, alteração de aroma e sabor, tanto em proteínas, carboidratos e lipídios. Nos três tipos de macronutrientes, nós vamos ter então essa alteração de aroma e sabor muito fortemente, né? No caso de gorduras, pelo aparecimento dos ácidos graxos de cadeia curta, que, como a gente já falou, tem essa capacidade, né, de serem voláteis e gerarem alteração de aroma e sabor, como a gente já falou. Pessoal, é isso, tá certo? Então, falando um pouquinho ainda da nossa aula, nós fechamos, então, a parte de micro-organismos degradadores, tá? Nós teremos na próxima semana aula teórica também, portanto, aula online, tá? Até que a gente consiga, então, organizar a nossa primeira aula
prática, né? Que a gente não teve aula prática nessa disciplina. Nós teremos 3. Então, o professor vai organizar isso para vocês através do plano de ensino, tá? Então, o plano de ensino, hoje, ele vai ser elaborado, já vai estar disponível para vocês. Na próxima aula, a gente já fala em cima do novo plano de ensino, tá? Com as nossas aulas práticas ali dispostas, ok? Então, dito isso, próxima aula teórica, portanto, aula online, a gente se encontra aqui no Teams, né, para fazer a nossa aula, e aí as demais aulas o professor já com o plano de ensino já passa para vocês. A nossa próxima avaliação devido a esse probleminha também será um estudo dirigido, né, sendo que a nossa última, se der tudo certo, aí será a nossa provinha, como vocês não estão acostumados, né, porque a gente não teve nenhuma nessa disciplina, mas será na composição de prova, tá bom? Tranquilo? Então, hoje ainda, o pessoal do primeiro semestre, o professor está disponibilizando a nota de vocês e disponibilizando também o plano de ensino, como eu já falei. Tá, beleza? Aula que vem, só lembrando, aula aqui com a gente, no online, né, sem problema algum. Nossas aulas práticas virão posteriormente, para não ter nenhum tipo de problema. Enquanto não tiver o Wi-Fi, né, não tiver a ligação com a internet na sala de aula, a gente não vai conseguir fazer a transmissão para quem estiver em casa. E aí é perda, né, para quem está em casa. Então, a gente vai aqui, então, adequando para não ter nenhum problema. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu terminar a nossa gravação. Oi, Karen, pode falar. Estou ouvindo.